0, né? 40 anos, tá aí, experiente, legal, mas começou jogando bola bem cedo, né? 12 anos, 11 anos, por aí, Serginho, ou mais cedo ainda? É verdade, a gente começou mais cedo, né? Antes disso, um abraço, né, pro Sergião. Isso. Umas histórias que a gente tem, né? Antes de eu... Sergião centroavante, você só deixava na cara, né? Antes de eu ser jogador, eu fui assistir... Tinha muito aqueles campeonatos de fazenda, né? E eu me lembro da Fazenda Liberdade, vindo um centroavante jogar, um rapaz trombador, fazendo muito gol. E, pra te falar a verdade, acho que é a primeira vez que eu falo isso, ele vai estar escutando. Eu me espelhava em Sergião, que fazia muito gol com aquele cabelo dele cacheado, né? Hoje tá careca mais do que eu. E eu me esperava nele. Então, um abraço Sergião, um abraço Miga, né? Que, pô, até pedi desculpa pra ele, que na verdade, o fato de eu vir mais cedo pra Lins era pra jogar o jogo do Miga. Acabei tendo um compromisso profissional e não pude estar aqui no sábado passado. Pra fazer o jogo do Miga. Beto Sola, da Vila Alta, cansamos de jogar bola junto lá, Macalé, o velho que iniciou, né? Que nós iniciamos o primeiro passo com o velho. José Carlos Procópio, um grande amigo, um grande treinador também que me ajudou muito. Enfim, todo esse pessoal todos que a gente conhece, né? Levino, Butti, João Neto, irmão do Butti. Então, se eu for falar nomes aqui, muita gente, a gente né? vai ficar muito tempo. Então, gente. Mandar um abraço para todos. E o meu começo de carreira foi do jeito que você falou, né? Comecei jogando nos campinhos de terra lá na Vila Alta e o pessoal acompanhou. Acabei indo pro Linencinho, até porque... Campinho do Jaime, Isso. Campinho do Vardão, né? Esqueci o nome dele, pô. Seu Machado, Seu aqui Machado. no Iau. Muca. O Muca. O Muca era nosso vizinho e era treinador do Linense. Muca que foi treinador do Linense. E o filho exato. dele, Muquinha, nós fizemos um campo do lado da nossa casa. Então a gente tinha aquela rivalidade. Aí era eu e César, meu irmão, aí tinha Carequinha, que morava filho lá no Linense, Carequinha e Muquinha, e Marcos e Marcelo, dois irmãos também. A gente fazia São Paulo, Santos e Flamengo. Era uma rivalidade lá. O pau quebrava ali, no bom sentido, né? E nós começamos ali. E acabei indo pro Linencinho logo cedo, né? Pra você ver, eu acho que o Sergião, os meninos são mais velhos que eu, né? Sim. E eu acabei com muito pouca idade, eles me adotando e eu já jogava nos juniores do Linencinho, né? Você entrou no Linencinho com quantos anos, ali? Eu acho que praticamente com 11 anos, né? Certo. Aí eu lembro que com 13 anos eu disputei um campeonato de juniores, na época, campeonato paulista. E eu era um garotinho, né? Jogava Sergião, jogava o pessoal mais velho, Levino até era o centroavante, né? Jogava Evinho. Então eu era um dos mais novos e acabei se destacando, né? E nisso o Ricardo Gato, né? Que era o treinador do Linense, acabou gostando e me indicando pro Guarani, né? E através também do seu Chiquinho de Almeida, né? Ou seja, aliás, um ato falho, eu já deveria ter aberto o programa, eu vou te pedir licença, viu, Celinho? Mas é uma licença com muito carinho, né, com muito pesar, que a gente comunica o falecimento do seu Chiquinho de Almeida nesse final de semana, e a gente, muito sentido, deixa esse conforto para a família do seu Chiquinho, que muito fez por esse nosso Clube Atlético Linense. Para quem gosta de futebol nessa cidade, foi um ícone, né, aqui na cidade de Lins, falando-se de futebol e de outras coisas. Um grande homem, um grande profissional, e que vai deixar aí muita saudade. O que nos resta é deixar um forte abraço para a família do seu Chiquinho de Almeida e que ele descanse em paz. É o nosso sentimento aqui da nossa rapaziada. E foi ele que te apoiou bastante, né, Celinho? Foi muito, me ajudou muito, né? Um beijo. E que o Linense teve o Celinho, tinha categoria de base, não com tanto recurso como tem hoje. Mas tinha categoria de base e o Celinho nem chegou a jogar no profissional do Linense. Foi essa bronca que o seu Chiquinho ficou, não foi? Primeiro um beijo no coração da família, na tua esposa, nos teus filhos, nos teus netos, né? Eu falava pra você aqui em off que cheguei e falei pra minha mãe que eu vim aqui, queria muito ver o seu Chiquinho e infelizmente não tive essa oportunidade, então a gente fica triste, mas eu acho que tudo é pro propósito de Deus, né? Acho que ele tá num lugar melhor, Deus levou pra com certeza ele tá na honra e glória de Deus. É isso aí. E quando eu despontei, o Guarani demonstrou interesse, vieram ver o jogo e eu acabei indo pro Guarani. Seu Chiquinho era diretor das categorias de base, né? O Linense acabou me vendendo, trouxe um centroavante chamado Serginho e mais um cantinho de dinheiro e acabou me vendendo. E o seu Chiquinho, por causa disso, demitiu do clube pela minha saída, né? Aquilo que eu falei pra você. Eu acho que pro Linense não foi tão bom, mas pra mim foi um grande passo na minha carreira que eu chegando lá no Guarani eu já disputei e acabei já no primeiro ano sendo convocado pra seleção infantil na época.
Você foi pro Guarani então já aos 13 anos de idade? Isso, foi, eu tinha 13 para 14 anos, era da categoria infantil, né? E naquela época tinha Taça São Paulo infantil. E eu cheguei lá já para disputa, acabei jogando contra o Bahia, contra o Flamengo, e na época acho que eu fiz 6, 7 gols, já fui convocado pelo Júlio, agora eu não me recordo o nome, que foi até treinador do Flamengo, me convocou para a seleção infantil, eu fiz toda a pré-temporada e acabei depois voltando para o Guarani. Eu manchetei durante a semana a sua vinda aqui ao Papo de Boteco e até comentei, falei o Celinho que esteve junto com o Mauricinho no Guarani, e o Celinho chegando aqui até me corrigiu, me lembrou, o Celinho é um ano mais velho que o Mauricinho. Então o Celinho foi o primeiro pro Guarani, sozinho, né? Sozinho, foi lá, abriu as portas e também teve a sua parcela, né? De indicar, pô, tem o Mauricinho, o colega tá lá com a gente, bom de bola e tal, e o Maurício esteve aqui, falou que o Polozzi deu muita força para ele, para que acontecesse tudo, e agora você dá uma sequência, chegando no Guarani, como é que foi, Celinho? Daí eu cheguei no Guarani, como eu falei, disputei essa Taça São Paulo infantil, acabei sendo convocado, né? Júlio César Leal era o treinador da seleção, e acabei sendo convocado para a seleção, depois voltei para o Guarani, já subi para o juvenil, acabei sendo campeão, e com 16 anos eu estreiei no profissional do Guarani, né? Com 16 anos, estreou no profissional. Eu lembro que o time do Guarani tinha o Pita, um meia do São Paulo, tinha o Cristóvão, o atual treinador do Bahia, tinha o Zé Carlos, que foi campeão brasileiro pelo Bahia também, tinha o Sérgio Nery, goleiro, e eu era um garoto, né? Acabei estreando num sábado à tarde um jogo televisionado contra o Palmeiras. Meu pai, falecido Tonhão, assistiu esse jogo, disse que ele chorava que nem criança no bar do Mutida. Bar do Mutida, ali na rua Guarantã. Né? Diz que meu pai assistiu o jogo. Bar do Mutida, onde o nosso comentarista esportivo número 1, que eu sou o número 2, Elcio Machado, prestigia todos os dias. E você lembra bastante do Elcio também. Né? Demais. O Elcio é toda a vida ali, né? Na Vila Alta. E meu pai assistiu esse jogo contra o Palmeiras, né? Eu com 16 anos, jogando com essas feras todas, que já tinham sido campeões, né, brasileiros, e acabei estreando. E de lá a minha carreira decolou, né? Aí o que eu falei, se eu for te contar todos os times que eu joguei, a gente precisa de uns 3 programas para... Você teve essa passagem, mas nós vamos tentar lembrar. Vamos passar por alguns aí e tal. Mas essa passagem, então, pelo Guarani, você chegou lá com 13 anos e ficou por quanto tempo? Qual período você ficou no Guarani? 1, 2 temporadas? Não, eu acho que eu fiquei uns 8, 9 anos no Guarani. 8, 9 anos? 8, 9 anos. Aí joguei, na verdade, a minha estreia foi em 90, né? 90, nesse time de profissional. E depois joguei aspirante, voltei. Aí joguei mais uns 2 anos, aí o Guarani começou a me emprestar, né? Para ganhar mais experiência, acabou me emprestou para o Fluminense, no primeiro que era Carbone, o seu Carbone era treinador do Guarani na minha época, foi para o Fluminense, quis me levar, acabou me emprestando para o Japão, depois que era seu Pepe, o treinador também, na época foi eu, o Amoroso e o Paulinho, emprestado para o Japão, depois me emprestou para o Paraná, aí já era seu Beto Zini, que era o presidente. E quando eu voltei do Paraná... Antes do Paraná, quando o Mauricinho chegou lá, a gente fala porque a gente gosta de falar de linense, né? De jogador linense e tal. Você estava lá, você estava emprestado para alguém? Não, na verdade, eu acho que o Maurício deve ter ido um ano após eu, acredito que um ano e meio. Eu lembro que eu indiquei o Maurício através também, o Odirley, que jogava aqui, junto com o Polozzi, né? Bem lembrado, exato, e os dois... E os dois falaram que tinha 2 garotos muito bons aqui, na verdade, foi Maurício e o Andrei é filho do Muringa. Sim. Não sei se você recorda dele. E eu acabei falando lá para os diretores, não, pode trazer que esses dois vão ser muito jogadores. Na hora que chegaram lá, fizeram um treino só e já foram aprovados, né? E o Maurício fez uma grande carreira no Guarani, né? Chegando até a seleção, acho que foi campeão sul-americano, mundial, foi. Teve aqui, contou todas as suas glórias aí. Aí o Andrei também não teve tanto êxito no Guarani, né? Acabou não chegando ao profissional, mas também teve uma grande passagem. Depois foi o Danilo, filho da dona Leninha, diretora do Jorge Americano com o Zé Martins, que eu também indiquei para o Guarani, que chegou a jogar lateral esquerdo, chegou até a jogar na profissional, que hoje está nos Estados Unidos. Então nós procuramos levar uns amigos para lá para não ficar tão solitário. O Guarani que tem muita gente no interior que passa por ali, é uma grande escola. Você parou falando no Paraná Clube, é isso? Isso, aí. Nós vamos então continuar com o Paraná Clube no próximo bloco. Nós vamos para o segundo bloco comercial no oferecimento.
93, se eu não me engano, 93. Você foi emprestado, o Guarani emprestou você ao Paraná Clube. Ao Paraná Clube. E aí eu acabei sendo campeão, né, paranaense, né, e voltei ao Guarani. Voltei ao Guarani, na época era Carlinhos, treinador do Flamengo, Carlinhos. E o Guarani tinha emprestado o Djalminha. E precisava fazer caixa para comprar o Djalminha. Acabou me vendendo para o Mogi Mirim. Eu acho que eu sempre falava para o meu pai, falava para meus irmãos, que acho que foi das melhores coisas que me aconteceu na vida, né? Foi para o Mogi disputar um campeonato que tinha torneio Ricardo Teixeira no segundo semestre e acabei jogando naquele time, naquele Carrossel Caipira, né? Que jogava Rivaldo, Leto, Valber, e eu acabei jogando nesse time. Aí fiquei 93 no Mogi, 94 e 95. Nós conquistamos vários títulos, né? Então eu acho que para mim foi uma benção eu ter ido para o Mogi. Aí em 96 eu saí do Mogi, fui para Ponte Preta. Ponte Preta de Campinas. Outro grande clube e no adversário direto do time, vamos dizer assim, que te formou, que foi o Guarani. E tive problemas por isso, né? Porque na verdade, Nadela, até hoje eu sou o maior artilheiro das categorias de base do Guarani. Com 170 gols. Né? Infantil, juvenil, júnior e aspirantes. Eu tenho até uma reportagem que minha mãe guarda muitas coisas, guardava, né? E eu sou maior. E tive problemas. Graças a Deus cheguei na Ponte também, conquistamos a Série A2 e conquistamos o brasileiro da Série B. Acabamos subindo a Ponte pro... E nessa época da Ponte, com quantos anos você estava, Celinho, mais ou menos? Você lembra? Foi em 97, né? 97, eu devia estar com 23, 24 anos. Então, aí já um rapazão aí, já bem formado, já rodado um pouco no futebol, no auge. E como é que foi morar em Campinas, né? Escola do Guarani, jogar na Ponte, tinha uma dificuldade ali na cidade, um desconforto, ou como é que é isso? Ou é só quando joga contra um time ou outro? A gente encontrava as torcidas, por eu ter passado 10 anos no Guarani, tinha um respeito, né? Os torcedores me respeitavam muito, a torcida organizada, chegaram a me empurrar em shopping, né? Porque quando eu fui pra Ponte, eu chegava na Ponte... Acha que não deveria ter aceitado? Justamente, eu disse para todos que era um prazer jogar na Ponte, uma equipe grande, que a torcida da Ponte era uma torcida vibrante, então isso acabou um pouco deixando o pessoal do Guarani triste, mas a minha carreira na Ponte também foi excelente, conquistei vários títulos, né? Quando eu volto a Campinas hoje eu sou muito respeitado, até porque tem outra história, eu sou o único jogador a jogar nos 3 times de Campinas, né, que é o Guarani, a Ponte e o Campinas do Careca, o Careca e do Edmar. Jogou lá também? Joguei lá também, então eu sou o único jogador a jogar nesses 3 clubes. Aliás, você comentou aqui em off que nesse final de semana você tem um evento lá, né, um jogo festivo também. E tem uns ferinhas que vão jogar lá, né? Quem vai lá? O pessoal acabou conversando, o pessoal meio fraco, né? Luizão, Amoroso, Deco, deve ir o Tiba, que já jogou lá, e o pessoal me convidou. Não tô com essa forma toda, mas dá para brincar um pouquinho lá, né? Dá para rolar o melão lá, né? Então a gente vai fazer um jogo beneficente também com ex-atletas do Guarani, né? Então a gente gosta de participar. E acho que vai dar para mim ter esse prazer de voltar a atuar do lado dessas feras do futebol, né? Bacana, bacana. Da Ponte, Celinho, então você teve uma passagem aqui pelo União Barbarense, também precisados ou não? Não, na verdade eu seguindo um pouquinho para mim não, para não perder de 98 para não perder. Sim, aí eu fui negociado com o Bahia também, né? Fui negociado com o Bahia, acabei sendo campeão baiano e disputei o brasileiro da primeira divisão, né? Até agora, porque você veio falando, vários títulos, então, por onde passou, conquistou. Eu lembro que de 98 até o ano de 2006, quando eu joguei, eu tinha um título por ano. Você jogou de 98 a 2006? Não, eu digo assim, os de títulos, né? Tá. Eu comecei, na verdade, em 91, 92 já no Guarani, com 16 anos. Perfeito. Aí eu fui, em 98, eu joguei na Ponte, depois fui pro Bahia, acabei sendo campeão baiano, né? 99 eu tive no Santa Cruz, campeão pernambucano, né? Aí 2000... Um time de muita torcida, né? De torcida presente, torcida fanática. Aí 2000 eu fui pro Sport, do Santa eu fui pro Sport, acabamos sendo campeão, eu fui pro Sport de Recife, também é outro clube de massa maravilhoso. 2001 eu voltei para jogar na Inter de Limeira. Independente de Limeira. Independente de Limeira. Aí a gente estava na série A3, eu acabei sendo o artilheiro dessa competição da A3.
Aí já estava mais, já com acho que 28 por aí, nessa época. Aí joguei. Aí nesse campeonato que eu fiz, eu fui negociado com a Grécia. Aí eu fui jogar na Grécia, acabei também sendo campeão grego da segunda divisão, né? E fiquei um ano lá. Aí a minha esposa tinha um problema de artrite, né? E na neve, no frio, é complicado. Eu acabei voltando. Aí foi quando eu vim pro Marília, que também foi, acho que na região aqui, foi o clube que eu joguei foi o Marília profissionalmente. Certo. Você jogou no Marília pela A2, é isso? Comecei na 3, Na 3. Nós subimos para 2, aí fui campeão da 2, subi para 1, e no mesmo ano nós subimos da Série C para a Série B com o Marília. Ah, tá certo. Então você disputou a 3, teve o acesso para a 2, jogou a 1 pelo MAC? Não cheguei a jogar. Não chegou a jogar 1? No mesmo ano foi a 2 e a Série C, né? Certo, aí disputou a série D e subiu para C, é isso? Não, subimos para B. Subiu para B. Porque naquela época não tinha D, né? Tinha só a C e a B. Ah, certo, aí nós certo. acabamos sendo vice-campeão, perdendo para o Brasiliense a decisão, 2002, justamente. Muito bem. Aí 2003 eu fui para Anapolina, né? Fui para Anapolina. 2004 eu fui para o Craque de Catalão, onde fui campeão goiano, né? Batendo o Goiás e o Vila, um time pequeno. Mais encardido, né? Mais que encardido lá é. Parece que é um time, não vou dizer assim, de maior torcida não, né? Porque eu acho que o Goiás acho que conquistou mais, mas o Vila tem uma torcida fervorosa, né? Eu conheço torcedor do Vila Nova, lá em Goiás, pois não, Rodrigo? O Vila é a maior torcedor do Goiás, viu? É a maior? É maior que o do Goiás. Olha aí, Eu né? acho que é a maior e mais vibrante. Eu tenho um amigo de Goiânia, Marcelo, que acompanha sempre o Papo de Boteco também pela internet, e ele fala que eu sou Vila Nova e tal, e fala mal do Vila pra você ver, ele perde a amizade com você. É o Tigrão. Mas dá uma sequência, batendo esses times aí. Nós batemos o Goiás na semifinal e o Vila na final. E eu acabei fazendo os 2 gols da decisão, e Catalão é uma cidade pequena. Até hoje o pessoal lembra muito de mim, me ligam pra mim lá, e eu fiquei muito contente por isso. Aí em 2005 eu voltei para Anapolina, e em 2006 eu já voltei e parei lá no Maranhão. Aí joguei no Motoclube 2006, acabamos sendo campeão com o gol do título meu também. O Moto ganhou do Sampaio na final, 2-1, eu fiz o gol aos 40 minutos de falta. Aí em 2007 eu fui para Imperatriz, acabei sendo campeão também em cima do Moto. Aí 2008, daí 2007 no segundo semestre o Celso Teixeira daqui de Campinas foi pro Sampaio e me levou pro Sampaio. Aí eu lembro que eu tive uma contusão, tive a segunda. Na terceira eu peguei minha chuteira, joguei dentro do lixo, falei, aqui deu pra mim. Você encerrou a carreira então no Sampaio Correia? Sampaio Correia. Aí acabei... No ano de? 2007. 2007. Aí acabei, o Celso, o presidente do Sampaio, que até hoje está lá, o Sérgio Frota, acabou me convidando para ser o auxiliar do Celso. Você teve então uma carreira que iniciou no ano de 90, mais ou menos. E foi até 2003. 2007. 2007, onde encerrou no Sampaio Correia. Uma carreira longa até e promissora, né? Todos os clubes, todos os lugares que passou, você teve, se não conquista, grandes campeonatos, né? Mas a maioria com conquistas nessa liga. A gente tem algumas experiências também internacionais, igual eu falei pra você que eu joguei no Japão, né? Sim. Joguei na Grécia e agora já pro final eu fui pra Coreia. E dessa rapaziada famosa que todo mundo conhece, lembra até hoje, que é o caso de Amoroso, o Rivaldo, tudo mais, você tem alguma curiosidade assim pra contar dessa turma? Pô, eu tava num lugar assim assado, o Rivaldo chegou, fez isso, ou... Né, alguma curiosidade aí que pode deixar o pessoal... Alguma mania, de repente, desses caras? Eu acho que eu tenho algumas lembranças boas, né? Eu tenho até uma reportagem de jornal que o Luizão jogava no Corinthians, era o artilheiro da Libertadores, e perguntaram em quem ele se inspirou. E o Luizão, mais rápido que nunca, disse que foi no Celinho. Aí nessa época eu estava no Independente de Limeira. Aí a reportagem trata mais ou menos assim: quem diria o artilheiro da Libertadores se inspirar num jogador da terceira divisão, né? Aí o Luizão contando que ele nos treinos do Guarani ele via como eu batia na bola, como eu cabeceava. E isso é uma coisa que me deixa bastante lisonjeado. E eu tenho outra lembrança do Amoroso. O Amoroso, eu estava embarcando, não sei para onde, o Amoroso estava indo para o Grêmio. E o voo dele estava saindo, e ele estava embarcando. A hora que ele me viu, ele saiu lá de dentro, veio, me deu um abraço, disse que estava com saudades, que precisava falar comigo, que era para mim procurar ele, tal, e acabou quase perdendo a apresentação dele no Grêmio, né? Então,
E o Rivaldo, aquele jeito dele, é muito difícil o Rivaldo conversar, né? É, O Rivaldo é uma pessoa muito tímida, é uma pessoa muito fechada, porém com um coração enorme. E a gente, de vez em quando, bate o papo com o Valber também, que jogou lá, que é do Maranhão, né? E a gente tem algumas experiências com esse Cristóvão. Eu me lembro do Cristóvão, o Peter e o Zé Carlos jogando no Guarani, e a gente naquela época ganhava muito pouco, eu ia ser gandula do profissional. E já quase jogando profissional. Aí um dia eu tava para entrar no campo, esses não deixaram não. Tu não vai ser gandula aqui não. Já pensou se daqui uns 3 jogos tu entra aqui com o profissional, os caras vão falar, pô, o gandula tá jogando, é brincadeira. Aí a gente fazia para ganhar um dinheirinho a mais, para comer um lanche. Tá certo. O Celinho então contou aqui uma bela de uma história. Fala aí, Emerson. Eu queria só fazer uma pergunta, Celinho. Você discorreu aí perfeitamente toda a sua trajetória, né, jogando por grandes clubes do futebol brasileiro. Mas deve o torcedor estar se perguntando, o que faltou para o Celinho jogar, por exemplo, num São Paulo, Corinthians, num Palmeiras, num Fluminense, num Flamengo? O que faltou? Já que bola, a gente sabe que não faltou. Na verdade eu tive uma passagem pelo Fluminense, mas como eu falei pro Nardella, eu era muito jovem, né? E faltou mesmo o pessoal me negociar, né? Que quando eu estava no Guarani no profissional, o São Paulo fez uma proposta para o Guarani acabou não me liberando, né? O Cilinho foi para São Paulo e já tinha trabalhado comigo no Guarani e o Guarani acabou não me liberando. Eu acho que eu devo ter jogado por 18, 19 clubes, 17 clubes grandes, né? Não no eixo Rio-São Paulo, mas você passa por um Sport, por um Bahia, por um Náutico que eu passei, por um Santa Cruz. Eu joguei no Japão, na época do... Na sua época já, hoje tem de monte, né? Na sua época já tinha também, mas você teve empresário, Celinho, ou não? Você mesmo resolveu seus negócios? Não, nunca tive empresário. Assim, o pessoal me ligava, eu sou um empresário de tal lugar, você tem interesse em ir pro Santos, por exemplo? Tenho, mas nunca assinado com ninguém. Agora qualquer garoto... O que pode ter acontecido em São Paulo foi um travou entre os cartolas e tal, e a coisa não fluiu, né, Celinho? Eu acredito que sim. O Guarani também não tinha, na época era uma joia rara, uma grande promessa, ele não quis entregar para um rival, né? E até porque o Guarani vivia uma grande fase nessa época, né? E estava aí, é um time do interior, campeão brasileiro, né? Sem dúvida, então, um grande time. Bom, nós